Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com Bruna Mara Couto. A Bruna é presidente da Auditar, que representa o pessoal do TCU. A gente vai conversar sobre controle externo, sobre fiscalização e sobre os assuntos que tiveram em voga aí na semana passada. Muito obrigado, viu, Bruna? Obrigada a você, Luciano, pela oportunidade. A Auditar existe desde quando e como é que tem sido a atuação da Auditar? A Auditar existe desde 87, né? Foi criada na época que ainda não era permitido sindicato de servidores públicos. E depois foi criado um sindicato do qual a gente faz parte. E nos últimos anos, a Auditar sempre teve uma preocupação técnica, assim, né? Está previsto no nosso estatuto, uma preocupação com a valorização da carreira de auditores federais de controle externo, com a defesa do interesse público e do controle externo. E nos últimos anos aí a gente tem procurado se manifestar, tomar posição e discutir as questões que envolvem o trabalho do corpo técnico do TCU, né, com relação a obras, pessoal e etc. Vocês representam os analistas, que agora se chamam auditores, né? Isso, exatamente. Uhum. E qual é o conceito de fiscalização? Como é que vocês têm percebido a atividade de vocês nesses últimos anos? Bom, acho que a atuação do tribunal melhorou muito. Eu entrei em 2000, né, no tribunal, acho que muita coisa já melhorou, principalmente na área de obras, né, já aprimorou muito o nível das fiscalizações que são feitas hoje e em diversos outros assuntos também, na área de TI, os sistemas já têm desenvolvido bastante, apesar de que essa ainda é uma área crítica ali no tribunal. E dentre outros aspectos também, assim, o trabalho do tribunal tem sempre melhorado. Agora, tem sempre a imagem de que o TCU é visto sempre como o fiscalizador, aquele órgão que para tudo, que sempre bota defeito nas coisas. Como é que vocês lá dentro veem essa imagem que o TCU acabou assumindo para fora? Quer dizer, todo mundo que vê o TCU na maioria das vezes desse jeito. Bom, de certa forma existe uma frustração, assim, da gente ser visto por uma parcela da população como aqueles que estão atrapalhando o desenvolvimento do país, ou paralisando as obras e tal. Mas acho que as pessoas de um nível assim, de esclarecimento maior, elas sabem da importância do trabalho que o TCU faz, né? E ano passado, na época daquela polêmica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na tentativa de restringirem algumas competências do tribunal nessa parte de fiscalização de obras, a gente fez um seminário, inclusive foi realizado na Câmara dos Deputados, né, no auditório da Câmara dos Deputados, em setembro. E o ministro José Jorge participou da abertura desse seminário com a gente, e ele falou uma coisa que acho que identifica muito o que a gente pensa, assim, ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Se gostasse, aí é que a gente deveria estar preocupado, sinal de que a gente não está fazendo o trabalho direito, porque é natural que haja alguma irregularidade, alguma falha, e é papel do controle né, procurar essas falhas e mostrar com a intenção mesmo de melhorar, né? Em termos de pessoal, como é que vocês estão lá hoje? No TCU, Uhum. tem cerca de uns 2.000 auditores, né, e mais uns 600 técnicos, e é muito trabalho, né? Por isso que, como sempre, né, a fiscalização é feita por meio de amostragem. Uhum. E precisava de mais gente, você acha? Eu acho que sempre precisa, é sempre bom, mas aí gera toda uma análise da estrutura do órgão, do funcionamento do órgão. Não adianta só aumentar o número de analistas, como foi feito agora nos últimos anos, aumentarem 600 cargos, né? Então, com a alteração do nome, foram 600 novos auditores para o TCU, e isso gera uma quantidade muito maior de fiscalizações, de processos, mas chega nos gabinetes, afunila, né? Continua o tem um mesmo gargalo ali. isso, continua o mesmo número de ministros, né? Por mais que você aumente o número de assessores nos gabinetes de ministros, que por sinal são todos também concursados, né? A quantidade de ministros é a mesma, então o gargalo está mais apertado para eles. E por falar em ministros, na semana passada o TCU cuidou de um assunto que é muito delicado aí para a esplanada, de um modo geral, que é a questão da definição do teto salarial e do abate-teto. Enfim, para tentar pôr um pouco de ordem na questão das pessoas que recebem acima do que o funcionalismo deveria receber, né, que é o limite constitucional. Como é que a Auditar viu a sessão da semana passada em relação a esse assunto? Bom, houve uma frustração também no sentido de não ter havido um avanço na discussão do mérito, né, do tribunal, discutir realmente como é que
quais são os critérios que eles entendem que deveriam ser aplicados. Tem algumas coisas que não estão definidas ainda, por exemplo, o caso da acumulação legal de cargo de magistrado com professor, como é que fica o teto? Por exemplo, um ministro do Supremo, né, já está no teto, para ele dar aula, ele não ganharia nada. Então, assim, são questões que não foram nem tocadas, né, apesar de ter sido mencionado pelo Procurador-Geral. Então, assim, inicialmente a nossa expectativa não era muito boa, mas depois que a gente viu o acórdão publicado, a sessão também foi um pouco conturbada, houve discussões, os próprios ministros Zimmer, Zé Jorge, Zé Múcio e Sherman questionaram isso. Poxa, a gente não vai avançar na discussão do mérito, enfim, não houve muito avanço nesse sentido, mas não foi de todo ruim porque adotaram algumas determinações de criação de grupos de trabalho. Como é que vai funcionar esse grupo de trabalho? Você tem alguma ideia? Não, ainda não, porque houve uma determinação para a presidência, né, junto com a Casa Civil da Presidência, junto com o TCU e outros órgãos, para criar um grupo de trabalho para discutirem medidas que viabilizem a implementação do teto. Também houve uma recomendação para os presidentes da Câmara dos Deputados, Senado Federal, para em conjunto com os ministérios e o Executivo proporem uma alteração, uma regulamentação, né, de como deve ser, para que o teto tenha uma eficácia plena, né, regulamentar isso por meio de normas. E no âmbito do TCU, o que deixou a gente um pouco mais tranquilo foi uma determinação para a Secretaria de Controle Externo, no caso a CEFIP, né, que é especializada na área de pessoal, para que ela faça um estudo em 90 dias, se não me engano, de critérios que podem ser utilizados para efetivamente aplicar o teto, ou seja, para descontar, né, que existem algumas controvérsias, assim, como é que seria esse desconto. Quem faria o corte? Isso, exatamente, que tem implicações muito sérias. Esse estudo ainda vai começar, né, e já existem algumas teses lá no tribunal que podem ser utilizadas. Uma delas seria do desconto proporcional, né, ou seja, se um servidor recebe 80% da remuneração dele no órgão federal e 20% no órgão estadual, então o órgão federal poderia descontar em cima desses 80% proporcionalmente, e o estadual os 20%. Essa é uma tese. A dificuldade de aplicabilidade dessa tese é porque o tribunal, detectando esse acúmulo, ele não tem poder de determinar o órgão estadual que faça o seu desconto, porque o órgão estadual municipal ele não é jurisdicionado no TCU. Então o TCU poderia determinar o órgão federal que faça o seu desconto, mas não o estadual municipal. E aí continua a aplicabilidade não plena, né? Porque é uma coisa no ar, né? Exatamente. Os 20% do Estado, o órgão... São intocáveis, teoricamente. A não ser que o próprio órgão queira fazer o desconto, se ele não quiser, ele não tem obrigação de cumprir uma determinação do tribunal. Então, Bruna, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço a você e aos internautas também pela oportunidade de discutir esse assunto. Que bom. E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.